Lucas capítulo 20. O batismo de João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais, os sacerdotes e os escribas com os anciões e falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. A parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo essa parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, e mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. A questão do tributo. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram-lhe espias que fingiam de justo para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e ao poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E responderam eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. E chegando-se algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, e tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e o suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram.
E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançarem o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E, respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Cristo, filho de Davi. E eles disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro de Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus censura os escribas. E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Este receberão maior condenação.